Bom dia. 2 Pedro 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Amados, esta é agora a segunda carta que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com estas recordações a vossa mente sincera, para que vos lembreis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, que os vossos apóstolos vos ensinaram. Então, Pedro, melhor dizendo, o apóstolo Pedro, era Pedro até o dia que Jesus o chamou, selecionou 12 e os consagrou ali apóstolo. E quando enviou os 12, antes já era Pedro, agora foram enviados como apóstolos de Jesus. Então, desde então ele era apóstolo, né? Assim como ele e todos os outros, João, tudo, inclusive Judas Iscariotes, aquele traidor de Jesus. Então Pedro aqui está falando para a igreja, para o povo de Deus, comunicando que esta é a segunda carta que ele escreve. E realmente nós temos a primeira carta, Pedro escreveu muito pouco, ao contrário de Paulo, que não andou com Jesus, mas escreveu muito mais. Né? João também escreveu pouco, mas escreveu um pouquinho mais. João, nós temos dele, são 3 cartas, né? Logo aqui após Pedro. Mas Pedro escreveu 2 cartas, a primeira de Pedro e agora a segunda. E ele está lembrando a igreja que falou, olha, tanto nessa primeira carta como nessa agora que eu estou escrevendo, que em todas as 2 cartas eu procuro despertar, né? Fazer vocês acordar, né? Trazer a mente, sinceramente, para que vocês lembrem dos ensinos, das palavras que eu falei com vocês. Que vocês lembrem dos ensinamentos que eu mostrei para vocês através dos profetas e das palavras de Jesus Cristo, dos mandamentos de Jesus Cristo. Então é isso que ele falou da primeira carta e da segunda, nos alertando para os mandamentos de Jesus Cristo. Nós temos que entender, quando ele está falando aqui dos mandamentos de Jesus Cristo, se é mandamento, nós sabemos então que são ordens. E ordens é para ser cumpridas, ordem é para ser obedecidas. Eu sempre faço questão das pessoas lembrar uma coisa. Um juiz, ele não manda nada para você, ele não manda um convite para você. Ele determina. Jesus é o juiz dos juízes, não é o nosso juiz. Então entenda uma coisa, quando um juiz terreno aqui no fórum, qualquer coisa, ele não manda um convite para você, ele manda uma intimação. Você está sendo intimado a comparecer ou fazer isso, aquilo, ou cumprir determinado ordem. Se você não cumprir, você está sujeito às penas e aos rigores da lei. É um mandamento, o juiz manda. Jesus também manda. Quando nós desobedecemos, nós não acatamos os mandamentos do Senhor, nós estamos sujeitos a receber os possuídos da terra e os rigores da lei. Com ele também. Ou seja, nós vamos padecer, nós vamos sofrer, nós vamos ser envergonhados, nós vamos ser destruídos e vamos morrer. Estou falando de morte eterna, estou falando de morte espiritual. Então, Pedro está falando, eu fiz vocês lembrar, sempre falando dos profetas, dos mandamentos de Jesus, foi o nosso Senhor e Salvador, e o mandamento que nós, os apóstolos dele, vos ensinaram. Por quê? Porque os apóstolos de Jesus, incluindo Pedro, falava de Jesus. Trazia, então, o que eles traziam era os mandamentos de Jesus. O que eles ensinavam era o mandamento de Jesus.
Era a palavra de Jesus. Eles não ensinavam por eles mesmos, mas sim Jesus, transmitindo aquilo que receberam de Jesus. Eles tiveram, esses discípulos, apóstolos, a maioria deles conviveram com Jesus, ouviram de Jesus, receberam diretamente de Jesus, beberam diretamente da fonte. E que eles receberam foram para ser repassado, para ser ensinado. E é isso que eles fazem. Ele está falando que nós falamos, que nós passamos, foi pelo mandamento que nós recebemos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi isso que os apóstolos ensinaram. Então nós temos que entender que a palavra de Deus não é um convite, é uma ordenança, é um mandamento ser obedecido. E todos nós, quando teimamos em não obedecer, estamos assumindo, estamos pedindo, desejando, desafiando. E nós vamos padecer. Só obedecer. Nós temos que colocar na nossa cabeça, gente, que é muito fácil. Eu vejo as pessoas desobedecerem ao Senhor o tempo todo. Mas não querem desobedecer à justiça. Quando o oficial de justiça bate à tua porta, trazendo um mandado de citação, mandado isso, aquele, as pessoas, a maioria, treme. O que eu recebo, por exemplo, tenho contato com pessoas quando recebem uma visita do oficial de justiça, ficam desesperadas. Quantas me ligam, pastor, o oficial de justiça está lá embaixo na portaria, o que eu faço? Meu Deus, o que é? Eu digo, nada, vai, desce, é o oficial de justiça somente, vai lá e recebe a intimação. Mas eu não quero, eu estou com medo, não adianta ter medo, vai e recebe. A partir daí, você vai ver, porque o que é o correto é receber a intimação, então você tem que obedecer uma ordem do juiz. Agora, Jesus o tempo todo está nos intimando, está mandando, está determinando. Ele manda os oficiais de justiça dele. Quem são os oficiais de justiça? Somos nós, aqueles, todos nós que levamos a mensagem do Evangelho, pregamos o Evangelho de Jesus Cristo. Nós que somos oficiais de justiça do reino. E trazemos as petições, trazemos os mandamentos do Senhor. E agora as pessoas, muitas não recebem, muitas não querem, muitas não aceitam. E sofrem as consequências. Versículo 3. Antes de tudo, considerai atentamente que nos últimos dias surgirão escarnecedores, anunciando suas zombarias e seguindo as suas próprias paixões. Pedro falando que ia acontecer, já está acontecendo, hoje nós vivemos isso, né? Os escarnecedores estão por toda parte. Tem escarnecedor no meio gospel, no meio evangélico, no meio católico, espírita. Tem escarnecedores sem religião, tem escarnecedores ateus, tem escarnecedores de várias outras religiões e seitas por aí. Eles zombam do evangelho. Existe uma zombaria. Não, quer dizer que você não pode beber, né? Uma cervejinha, que é isso? Deus quer que você seja feliz, você não pode fazer isso? Ou então, você está enriquecendo o pastor, está levando dinheiro para pastor. É claro que no nosso meio existe supostos pastores, são pilantras, tá? Não é que existe pastores do seu que são pilantras, não. Existe pilantras se passando por pastores. Existe safados se passando por pastores. Existe estelionatários se passando por pastores. É isso que existe. Não existe pastores do Evangelho de Jesus Cristo, homem de Deus, pilantras. Não existe, com certeza. Existe sim os safados, os pilantras, os ladrões, os descarados, se passando por pastores do Senhor. E evidentemente que esses já estão mortos espiritualmente e eles vão prestar conta ao Senhor. Então esses também são os escarnecedores do Evangelho.
eles não acreditam no evangelho. E até mesmo pelo comportamento dele faz com que outras pessoas de outras religiões, de outras seitas, chegam para nós e ficam rindo. Ri do nosso evangelho, ri da nossa maneira de viver, ri da nossa maneira de proceder, ri por nós vivermos o evangelho verdadeiro. Ri por nós não aceitarmos, nós não concordarmos pecados. Ri por nós não aceitarmos nem permitirmos o divórcio ou o segundo casamento. Ri por nós não aceitarmos o mercantilismo, o comércio dentro de templos. Ri porque nós queremos viver o evangelho verdadeiro, o evangelho que não oferece fortuna para ninguém. Somos objeto, motivo de chacota. Pedro falou que ia acontecer e tem acontecido, nós vivemos isso hoje, né? Ele segue o próprio entendimento dele, próprias paixões, né? A própria vontade, querer, a lógica humana, a carne. Versículo 4, eles proclamarão o que aconteceu com a promessa da sua vinda. Ora, desde quando os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Tem muitos que falam, não, pai, eu não acredito na vinda de Jesus, não, eu não acredito no dia final, eu não acredito nos tempos do fim, eu não acredito que nada vai acabar, não acredito nisso que fala em Apocalipse, ou que fala lá em Mateus, ou em Lucas, ou daquilo que Jesus fala. Eu não acredito. São várias pessoas que falam, não, porque há mais de 2000 anos Jesus falou isso, já tem mais de 2000 anos, nada aconteceu. Promessa essa diz que ele ia voltar, que diz que vai acontecer. Não, não vai ser assim não, que vai acontecer nós mesmos que vão acabar e assim. Ou seja, eles querem distorcer a palavra de Deus. Isso eles fazem porque não conhecem realmente o Senhor. Se eles quisessem buscar ganhar tempo, pesquisando, abrindo a Bíblia, meditando, conhecendo o Evangelho de Jesus Cristo, conhecendo a palavra de Deus, eles iriam entender qual a vontade, qual é a promessa e quando acontecerá. Jesus disse, falou, olha, eu voltarei, e é certeza. Mas ele falou que ele também, nem ele mesmo sabia quando, somente o Pai. Mas que é um fato que vai acontecer, vai. Ele, em compensação, ele deu alguns sinais para nós do que aconteceria. Falou sobre guerra, sobre terremoto, sobre o esfriamento do amor, sobre os falsos profetas que hoje proliferam por aí, né, a discórdia e tudo mais. Ele deu vários sinais, muitos dos quais já ocorreram, outros estão acontecendo e alguns ainda virão. Mas o fundamental que nós não podemos olvidar, não podemos esquecer, é que ele disse que, olha, que antes disso, este evangelho que eu estou pregando, esse evangelho que eu estou falando, esse evangelho aqui, seria pregado em todo mundo. Então por que eu sei que ele não está voltando hoje nem amanhã? Porque esse evangelho não foi pregado em todo mundo. Ainda existem países, existem lugares distantes que pessoas nunca ouviram falar em Jesus. Existem lugares, existem países aí que as pessoas não sabem quem é Jesus. Nós não estamos dizendo que Jesus não quer dizer que todo mundo vai se converter, não. Não estamos falando da conversão. Estamos falando que esse evangelho vai ser pregado. As pessoas vão saber que Jesus existe, saber quem é Jesus, saber quem é Deus. Eles não vão se converter, não querem converter uma outra coisa. Mas ouviram. Para serem dignos de acusação no dia. Falaram, não conhecia sim. Você conhecia, X dias, X horas, houve essa pregação, houve um pregador, houve uma pregadora, houve uma mulher, um homem, ou você ouviu nas mídias, você ouviu na TV, no rádio, não sei, você ouviu, você leu, você ganhou uma revista, uma Bíblia, você leu, você que não quis converter, por isso você vai para o inferno. Mas que Jesus vai voltar sim. O tempo é garantido. Quanto tempo? Se nem Jesus sabia, nós sabemos. Então as pessoas, por não ter esse entendimento, não ter esse discernimento, começam a dizer, não, essa promessa não vai acontecer, Jesus não vai voltar, não existe nada disso, é nós, tudo vai continuar assim. Né? O mundo não vai acabar nada, não. Quem vai acabar somos nós. Essa conversa fiada eu estou cansado de ouvir por aí.
O que Pedro falou que ia acontecer, há muito tempo está acontecendo. Quantas vezes nós ouvimos pessoas sem religião, ou com religião, até no meio gospel aí, no meio evangélico, muitos dizem, não, quem vai é nós é que vamos morrer, nós é que vamos acabar, o mundo não vai acabar nada não, o Senhor não vai destruir não. Mas acredite, vai ser sim. Jesus vai voltar, o dia de juízo vai acontecer. Não tenha nenhuma dúvida quanto a isso. Essa história, não, tem muitos anos, desde que aconteceu o mundo, nada foi destruído. Tome cuidado. Versículo 5. No entanto, deliberadamente, eles não reconhecem que desde a antiguidade, por intermédio da palavra de Deus, foram criados os céus e a terra. E esta foi formada da água e por meio da água. Temos que eles deveriam ler a Bíblia, meditar na palavra de Deus. Eles não querem conhecer, como a palavra diz, eles deliberadamente, eles se recusam a ver isso, eles não aceitam falar sobre isso. E o que a palavra de Deus, lá em Gênesis, o Senhor nos mostra, o Senhor nos fala, que do início, desde da antiguidade, né? Foi por intermédio da palavra de Deus, porque tudo aconteceu. Deus não pegou ali, não foi com a mão. Ele formou a terra, formou o mar, formou isso, não foi com as mãos, não. Foi pela palavra. Ele não formou, ele não criou as árvores, não criou nada ali com as mãos, não. Foi pela palavra, né? Tudo, inclusive a luz, a lua, as estrelas, foi tudo haja luz, haja isso. Ele falando, foi pela palavra dele. Então, tudo foi criado, céu, terra, foi feito pela palavra de Deus. A terra foi formada da água, pela palavra dele existia água. Deus criou a partir daí, da própria água, Deus deu a palavra e surgiu a terra, surgiu a porção seca, a porção de terra. Deus não meteu a mão ali nas águas, eu vou transformar essas águas em terra, não. Ele enviou a palavra, não, que haja a porção seca, e houve a terra. Houve a separação dos mares, houve a separação das águas, a água salgada tem aqui, a água doce tem aqui, haja água no céu, haja água embaixo da terra. Pela palavra. Deus criou tudo. E isso nós olhamos em Gênesis, ele deixou isso claro. Então, esses escarnecedores, esses rebeldes, eles não querem isso. Aí quando você começa a insistir, tem me mostrar, você vai falar, não, mas a Bíblia foi escrita por homens. Claro, foi escrita por homens. Não foi Deus que desceu, escreveu, não. Mas foi escrita por homens, guiado por ele. Todos eles foram guiados por Deus, pelo Espírito de Deus, para escrever. Tenha certeza absoluta disso. Prova tal que nós vamos encontrar pessoas que viveram épocas totalmente distantes uma da outra, séculos diferentes. Mas tudo que eles falavam, um concluía o que o outro falava. Tudo foi feito. Está na palavra de Deus. Versículo 6. E foi pelas águas que o mundo daquela época foi submerso e destruído. O Senhor criou a terra pelas águas. Mas pela própria água, Deus destruiu. Entenda isso. Deus destruiu o mundo naquela época do pecado. O pecado está sobreabundando. Deus enviou o dilúvio. Deus enviou água para acabar com tudo. Só restando, só salvando Noé e a sua família. O único que foi salvo foi o obediente Noé e seus familiares. O restante morreu. Deus enviou água e matou. Acabou com tudo. Deus acabou, foi animais, fez tudo. Por que hoje tem ainda? Porque Deus separou, preparou. Noé obedeceu, Deus separou e enviou casal de cada animal, de cada ave, de cada peixe, tudo. Tudo Deus enviou. Foi tão fantástico que Noé não teve que sair no meio do mato correndo atrás dos animais, não. Deus fez com que eles viessem. Deus
foi que fechou a porta da arca. Deus destruiu todo o resto. Versículo 7. Ora, por intermédio da mesma palavra, os céus e a terra que hoje existem estão também preparados para o fogo, reservado para o dia do juízo e para a total destruição dos ímpios. Da mesma forma, está preparado este mundo que hoje nós vivemos, esse céu, por exemplo, que o Senhor falou, as estrelas vão cair, vai cair tudo. Estão tudo preparado para cair, para ser destruído com a vinda do Senhor. Tudo isso vai desaparecer. Assim como naquela época houve, o dilúvio acabou com tudo, agora também irá acontecer. Tudo já está preparado. Tudo foi preparado para a destruição junto com os pecadores, junto com os ímpios, aqueles que praticam impiedade, aqueles que não acreditam no Senhor. Não tem escapatória. A única escapatória é ir para Jesus. A única maneira de fugir dos castigos é ir para Jesus. Porque o dia da destruição virá. Eu vejo crentes aí, supostos crentes, falam, não, glória a Deus. Eu tô doido que o Senhor volta logo para levar, é dia de alegria. Não, o dia do juízo, não será dia de alegria. Será dia de destruição. Dia de tristeza. Dia de dor. Veremos parentes, veremos amigos, veremos conhecidos, veremos tudo ser destruído. Nada podemos fazer. Vai acontecer. Versículo 8. Contudo, amados, há um princípio que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O povo não entende, não, porque já mais de 2000 anos já era para ter acontecido, não acontece, está demorando muito. Por quê? Nós temos que entender que nós, seres humanos, vivemos aqui nesse tempo, é no fator tempo. Fator tempo. O Senhor vive na eternidade. É distinto. É totalmente ao contrário. É totalmente diferente. Você vê que ele fala, a lógica para ele tanto faz ser um dia ou 1000 anos. Ou 1000 anos, um dia. É a mesma coisa. Isso é eterno. Então não existe esse fator tempo. Pastor, mas passou muito tempo. Não passou tempo, não. É o tempo que nós não conhecemos, é a eternidade do Senhor. Aí quando o povo fala, é o tempo do Senhor. É uma forma de expressão, mas na verdade é a eternidade do Senhor. Ele não atrasa, não. E está determinado e vai acontecer. Mas já passou mais de 2000 anos, para o Senhor não passou horas. Essa aqui é a questão. Isso inclusive serve também para nós entendermos que às vezes as pessoas ficam reclamando, não, minha bênção está demorando, minha promessa está demorando. Não está demorando nada. Se o Senhor prometeu, vai chegar, vai acontecer. Esse tempo que está demorando, não está demorando, para o Senhor está correto. É o tempo exato, é o que Ele sabe que nós precisamos. Versículo 9. O Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julga alguns. Pelo contrário, Ele é extremamente paciente para convosco, e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Deus não tem prazer, não quer que o povo seja destruído. O Deus não tem prazer em ver as pessoas ir para o inferno. Deus não tem prazer em ver a destruição, não. Ao contrário, Ele quer que tudo se salve. Mas é impossível. Ele quer tanto que se salve que Ele enviou o Filho dele para sofrer, para morrer em nosso lugar. O Filho dele. Para que nós pudéssemos obter salvação. Mas mesmo assim, nós não aceitamos. A maioria não aceita. A promessa de Deus, ela se cumpre. O povo também na época falou, não vai vir Messias.
Tem a ignorância, muitos, inclusive os judeus, que até hoje está esperando a primeira vinda do Senhor. O Senhor já veio. Ele disse que viria e veio. Ele disse que vai retornar e com certeza vai. Ele não atrasa. Chega na hora exata. E o dia determinado já está. Menos esperar as coisas acontecerão. Versículo 10. Entretanto, o dia do Senhor virá como um ladrão, no qual os céus desaparecerão, ao som de um terrível estrondo, e os elementos se desintegrarão pela ação do calor. A terra e toda obra nela existente serão exposta ao fogo. Tu vê quando nós menos esperar, para nós, não vai acontecer, quando menos espera vai acontecer. Aí nós vamos ver. Aí não vai ter céu, não vai ter nada, vê estrela caindo, lua caindo, sol, e aquela coisa toda acontecendo, tudo se desintegrando, tudo sendo destruído pela ação do calor, porque dessa vez seremos consumidos, ou serão consumidos, pelo fogo, não é pela água mais. Não vai existir mais destruição pela água. E como hoje os filmes, né? Eles gostam de mostrar essas ações de tsunami, esse tipo de coisa. Não vai ser por água, não. Porque o Senhor, quando mandou o dilúvio que acabou, depois ele colocou o arco-íris lá para lembrar que ele não mandaria mais a destruição por água. Está na Bíblia, basta nós olharmos, basta nós meditarmos, nós lermos. Tudo isso nós estamos lá, toda essa resposta, a Bíblia nos esclarece, o Senhor nos esclarece. Será pelo fogo e tudo vai ser destruído. Vai ser o dia de horror, de medo, de pânico, desespero. Nada a se firmar. Não tem como não ter mais ciência para tentar justificar, explicar a destruição daquele dia. Versículo 11. Ora, se tudo que existe será assim aniquilado, que espécie de pessoas é necessário que sejais? Pessoas que vivem em santidade e piedade, aguardando o dia do Senhor e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus se dissolverão pelo fogo, e todos os elementos ardendo se dissiparão com calor. Que espécie de pessoas nós temos que ser? Pessoas praticando o Evangelho. Pessoas que vivem o Evangelho de Jesus Cristo. Pessoas que andam em conformidade com a sua palavra, sabendo que o dia dele vai chegar, sabendo que nós devemos aguardar o dia dele. Isso é uma certeza, é algo irrefutável. Claro que existem os teimosos, os que não querem aceitar. Mas nós sabemos pela palavra dele, sabemos pela verdade dele que isso vai acontecer. Então nós temos que procurar praticar a santidade. Abandonar a ira, abandonar o pecado. Procurar viver pela palavra dele, como ele disse. Sempre digo isso, a palavra dele só diz: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. A palavra dele não fala o tempo todo: sem santidade ninguém verá a Deus. Você quer ver Deus agir, você quer ver Deus na sua vida, você quer viver com Deus, estar eternamente na presença do Senhor? Então pratique santidade. Vive santidade, é isso que é preciso. Nós temos que estar ali aguardando o dia do Senhor. Porque naquele dia vai ser terrível. Tudo vai ser destruído pelo fogo. Não tem para onde as pessoas correr, não tem para onde as pessoas fugirem, que vai ser todo mundo. Tudo vai ser destruído pelo fogo. É por na água, até a água do mar vai estar, o que restar ainda, vai estar fervendo, tanto calor, porque as coisas vão cair como fogo do céu. Nós sabemos quando o meteorito cai, como é. Então as coisas vão acontecer assim, incendiar, e não vai ter para onde correr.
Versículo 13. Todavia, confiados em sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Confia na promessa dele, que nos prometeu salvação, que nos prometeu vida. Nós para um novo céu, nova terra. Nós sabemos para onde nós vamos ver. Porque o nosso objetivo é para o paraíso. É para onde o Senhor está. Lá onde Ele está, permanentemente. Lá tem céu, lá tem tudo, lá tem paz, lá tem alegria, lá tem vida. É o que nós queremos, nós esperamos, porque Ele nos garante isso pela sua palavra. Nós lemos hoje, segunda carta de Pedro, capítulo 3, até o versículo 13. Todas dúvidas, esclarecemos à luz da Bíblia. Por isso eu digo, leia e pratique a Bíblia. Que Deus abençoe. Então, bom dia.